Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jaqueline Carvalho, professora de Geografia, e hoje a gente vai para mais uma aula, certo? Bom, gente, hoje a gente vai aqui, para a EJA nível 1, e na verdade a gente vai para uma continuação das aulas passadas. Então, olha só, a gente vai falar de clima, continuação aí da matéria. Nós já estamos aí algumas aulas com esse conteúdo, e ainda vamos ficar, pessoal, mais algumas aulinhas, tá? Bom, então, vamos relembrar o que eu falei na aula passada, antes da gente continuar. Então, para você que estava aí comigo na última aula, vamos lembrar aqui quais foram os principais conceitos. E para você que não pôde estar, vamos aprender aí rapidinho o que eu falei. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o clima equatorial. Então, olha só, clima equatorial, então aqui está um mapinha onde o clima está localizado, Aqui na região norte da América do Sul, na África, na região central do continente africano e aqui na Oceania. O clima equatorial, ele tem uma grande quantidade de chuva durante todo o ano, certo? E temperaturas muito elevadas. No dia eu até pedi para vocês começarem a fazer uma listinha para mim com as principais características, tá? Então, para quem anotou ou para quem não teve oportunidade de anotar naquele dia, na última aula, coloca aí para mim que o clima equatorial é um clima que tem elevadas temperaturas e chuvas bem distribuídas durante todo o ano e em grande volume, quer dizer, chove muito aqui, Depois a gente tem aqui o clima tropical, que a gente fez um exercício e eu falei para vocês, que era o clima que predomina no Brasil. Então a gente tem aqui, olha, aqui na América do Sul, aqui no norte, na América Central, aqui um pedacinho aqui no norte da América do Sul também, na África, em toda a região central da África, no sul da Ásia e na Oceania. Então a gente olha e a gente percebe que é um clima que acontece aí em vários lugares do mundo, E o clima tropical, ele tem duas estações bem definidas. Então ele vai ter invernos com a menos, não é muito frio, e secos, e verões quentes e úmidos. Então coloca aí na sua listinha, se você ainda não colocou, que o clima tropical, ele tem invernos secos e amenos e verões úmidos e quentes. Então, verões úmidos e quentes e invernos secos e amenos, certinho? Depois eu falei para vocês também do subtropical, falei que o clima subtropical é o clima mais frio que a gente tem no Brasil, e falei o seguinte, a gente tem verões quentes e invernos já mais frios, E com chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Então, coloca na sua listinha também, que a gente tem invernos um pouco mais frios, verões quentes e chuvas bem distribuídas durante todo o ano, certinho? Então, anota aí, gente. É o clima mais frio do Brasil, o subtropical. É onde, inclusive, de vez em quando, alguns anos, a gente tem a ocorrência de neve. O ano passado mesmo, a gente teve uma grande quantidade de neve. Mas hoje a gente vai para mais um clima. Então, tá vendo como que é uma continuação? A gente falou de 3 climas na última aula, agora vamos falar de mais alguns hoje, tá? Então, pega a sua listinha aí para a gente continuar anotando, tá? As principais características. Hoje nós vamos para o clima temperado. Bom, aqui no Brasil, a gente não tem essa incidência de clima, então nós não conhecemos esse tipo de clima aqui, Mas é aquele clima que acontece muito aqui bem no sul, ali na Argentina, no Chile, a gente já tem essa ocorrência, nos Estados Unidos e aqui, na Europa, muito clima temperado, aqui também na Ásia e no sul da África, e um pedacinho aqui na Antártida. É um clima, gente, muito interessante, Porque é aquele clima onde a gente tem extremos. O clima temperado, ele é um clima composto de extremos. Essa aqui é um tipo de vegetação, que é a floresta temperada, muito comum desse tipo de clima. Aqui a gente está vendo ela no outono, ela fica completamente assim avermelhada, amarelada e vai cair todas as folhas. No verão, ela fica linda, verdinha. Na primavera, florida. E no inverno, ela cai todas as folhas, gente, não fica uma folhinha na árvore. Eu falo que é o clima em que a gente pode ver literalmente as estações do ano olhando pelas árvores, A gente vai olhando assim pelas árvores, vamos ter aí esse desenho, essa caracterização das estações do ano. Mas é um clima assim, que no inverno ele é muito, muito frio, com temperaturas negativas, com presença de neve, aonde a gente tem -20, -30 graus, então é bem frio. E o verão é muito, muito quente.
Oriente, onde a gente tem temperaturas de 25, 30 graus, tá? Então, quem mora nesse tipo de clima vivencia períodos do ano muito extremos, com muito frio no inverno e muito calor no verão. E as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. E aí, olha só, eu trouxe aqui uma imagem no inverno desse clima, tá? É muito comum pinheiros também nesse tipo de clima. Além da floresta tropical, a gente tem algumas partes que a gente já encontra os pinheiros, que é do clima frio, mas a gente já costuma encontrá-los aqui no clima temperado. Então, é um clima que marca, né, muito as estações, certo? Então, é aquele clima que você precisa ter um casacão de frio enorme para o inverno e, ao mesmo tempo, você precisa ter uma regata para o verão, né? Seu guarda-roupa vai ser, assim, bem diverso, porque as temperaturas são extremamente baixas ou extremamente quentes. E a gente vai ter chuva distribuída durante todo o ano. E aí eu trouxe uma variação. O clima temperado, ele se divide em dois tipos. Temperado oceânico e temperado continental, tá? Duas modalidades. E o que é isso? Toda vez que vocês verem o nome de um clima acompanhado da palavrinha oceânico, da palavra litorâneo, significa que ele é mais úmido, ou seja, vai chover mais, porque a gente vai receber massas de ar úmidas vindas do oceano. Então, toda vez que a gente começa a receber massa de ar úmidas vindas do oceano, a gente vai ter climas mais chuvosos e mais úmidos. E é o que acontece aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o litoral do Brasil, a gente também vai ver que chove mais do que o interior. Isso é comum. Todo o litoral tende a ser mais chuvoso do que o interior, tá? Por quê? Porque sofre a ação das massas de ar carregadas do oceano, tá? Com umidade. Já o clima temperado continental, ele é mais seco. Por quê? Porque ele está no interior do continente. Também outra regrinha, que a gente já viu lá atrás, que são os efeitos da continentalidade, né? Então, quanto mais no interior, a tendência é ser mais seco. Quanto mais no litoral, a tendência é ser mais úmido, tá? Então, o clima temperado oceânico, além de maior volume de chuva, ele vai ter as estações do ano com menor amplitude térmica. O que é isso? A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima, ou seja, o dia mais quente e o dia mais frio. Então, a amplitude aí no clima temperado oceânico, ela é menor. Eu vou ter invernos frios e verões quentes. Pronto. Agora, aqui no temperado continental, além de ser mais seco, eu vou ter invernos muito, muito, muito frios e verões muito, muito, muito quentes. Então, os extremos aqui no continente, no temperado continental, acontecem mais. A gente fala que tem uma maior amplitude térmica, tá? É um clima de maior amplitude térmica, com verões muito, muito quentes e invernos muito, muito frios. Certo? Então, olha a diferença aí dos dois temperados. Oceânico, mais chuva e menor amplitude térmica. Continental, menos chuva, mais seco e maior amplitude térmica, tá? Maior diferença entre as estações, mais extremo, o verão e o inverno, tá certo? Bom, gente, e aí eu trouxe o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele também é uma variação de clima temperado. Então, a gente tem o clima temperado em si, e ele se subdivide em temperado oceânico e temperado continental, e a gente tem o clima mediterrâneo, que muitas vezes os livros nem trazem como um clima temperado, mas de cara os livros já vêm lá, clima mediterrâneo, tá? Mas ele é uma modalidade de clima temperado também. Por quê? Porque a gente consegue ver extremos. Né? A marca do clima temperado é esses extremos de muito frio e muito calor. Embora aqui no clima mediterrâneo isso seja bem mais ameno. O clima mediterrâneo, ele não tem as características tão próprias do temperado, né? Ele é um clima quase que de transição. E a gente vai ver aqui no clima mediterrâneo, eu trouxe aqui um mapinha. Então, olha só, a gente tem poucas áreas do planeta, justamente por ele ser um clima bem pontual, um clima que tem pouca concorrência, um clima mais de transição. Então, eu tenho aqui, ó, no norte, né, aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, na região oeste. Eu tenho aqui no Chile um pedacinho de clima mediterrâneo. Eu tenho aqui, ó, margeando o mar Mediterrâneo em vários pontos. Olha, no norte da África e no sul da Europa é todo o clima mediterrâneo. Uma pontinha bem pequenininha aqui na África do Sul e aqui na Austrália. Então, eu não tenho muitas ocorrências do clima mediterrâneo no planeta, tá? Mas, quando nós temos, ele pode ser entendido como uma variação do temperado, tá?
Então, olha só, gente, esse clima mediterrâneo aqui eu coloquei uma imagem típica dessa vegetação. Vocês notem que até a vegetação é diferente, né? Ela nem lembra aquela vegetação do clima temperado, né? Aqui a gente já tem do temperado oceânico e do temperado continental. Ela já é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem muitas oliveiras, o pé de azeitona, né? As azeitonas, elas são muito típicas do clima mediterrâneo, tá? Também é ótimo para a indústria do vinho, para a plantação de uvas, é excelente esse clima. O clima mediterrâneo, ele até lembra a divisão do clima tropical brasileiro, mas ele é o contrário. No clima mediterrâneo, eu tenho invernos chuvosos e frios, mas não chega a nevar. É muito raro neve no Mediterrâneo, tá? Nos outros dois temperados, a gente tem muita neve. Aqui não. É muito rara a ocorrência de neve, mas eu tenho temperaturas, invernos frios e verões quentes, muito quentes e secos. Então, olha só, anota aí no seu caderninho. Clima mediterrâneo. Verões, né? Quentes e secos e invernos úmidos e frios. Verões quentes e secos e invernos úmidos e frios. Anota aí. E para quem não anotou do temperado, né, coloca aí clima temperado, divide-se em clima oceânico e clima continental. Temperado oceânico e temperado continental. Anota, gente, para não esquecer, tá? Vamos fazendo aí a nossa tabelinha para a gente não esquecer. E aqui eu coloquei algumas das características, né, caracterizado pela influência da maritimidade, verões quentes e secos, invernos chuvosos e temperaturas amenas, clima propício à agricultura. O clima mediterrâneo, ele é muito usado, então, como eu falei, para agricultura. Então, a gente tem grande produção ali no sul da Europa, né? Até mesmo aqui no Chile, a gente tem muita produção de azeite por causa das oliveiras, a gente tem grande produção de vinhos por causa das uvas, né, que são plantadas ali. Então, é um clima interessante para essa questão da agricultura, tá? Bom, agora a gente vai para o semiárido, que inclusive a gente tem um trecho de semiárido aqui no Brasil, certo? Então, o que é esse clima semiárido? O clima semiárido, geralmente, ele vai bordear os desertos. Então, às vezes você tem uma região desértica e ali, em volta, você vai ter um clima semiárido, tá? Mas não necessariamente precisa ter um deserto. No caso do Brasil, não acontece. A gente não tem um deserto, mas a gente tem um clima semiárido. Então, olha só. Aqui eu tenho o Nordeste brasileiro, tá vendo esse pontinho amarelinho aqui, ó, no Brasil? É o semiárido brasileiro, tá? Ou a nossa caatinga, como a gente conhece. Eu tenho alguns trechos aqui na América do Sul. Aqui ele tá margeando o deserto do Atacama. Depois eu tenho aqui no norte, estão vendo? Esse semiárido aqui, ele tá margeando também um deserto, que é o deserto da Califórnia. Aqui no sul da África, ele vai margear o deserto do Kalahari. A mesma coisa aqui, estão vendo? Ó, esse semiárido aqui da África chama Sahel, tá? Ou Sahel. Também a gente tem aqui na Austrália, porque a Austrália tem um grande deserto, tá? Quando a gente for falar de clima desértico, eu falo com vocês. A Austrália tem um grande deserto, então ele vai margear esse deserto, que é o deserto de Vitória. E a gente tem os trechos aqui na Ásia, leste europeu e Ásia, porque a gente também tem um deserto aqui, que é o deserto de Gobi aqui, tá? Então, o clima semiárido é assim. E ele tem algumas características como baixa pluviosidade. A gente tem pouca pluviosidade nesse tipo de clima, né? Então, às vezes, passam meses aí sem chover. Então, coloquei aqui para vocês, olha, baixa pluviosidade sendo mal distribuída durante o ano. Então, quando ela acontece, ela não tem um padrão, né? Se você chove de uma forma meio que desordenada, meio que irregular, durante o ano. Então, fica mais difícil ainda para a questão da agricultura, porque você não tem um padrão. As regiões semiáridas em latitudes mais altas possuem temperaturas mais baixas. Gente, latitude alta é quanto a gente está mais distante do Equador. Latitude baixa é perto do Equador. Então, quanto mais distante eu estou do Equador, mais frio vai ser, porque vai ser latitude alta, tá? Então, nessas regiões, o semiárido, ele é frio. A gente fala que o semiárido é quente, tem essa ideia do semiárido quente, porque a gente fala de deserto e imagina também que o deserto é quente. Mas, gente, não, tá? Existem desertos frios também. Eu vou deixar para falar disso quando eu for falar desse clima, mas assim como tem desertos frios, vamos ter semiáridos frios também, tá? Então, não vamos associar seca somente a calor.
A gente pode ter que seca é ausência de chuva, não quer dizer que é só calor. A gente pode ter regiões mais frias, tá? Então vamos pensar assim. As regiões semiáridas nas proximidades do Equador possuem temperaturas mais altas. Então, foi o que eu falei. Então, anota no seu caderninho aí, mais uma para a nossa lista. Clima semiárido, baixa pluviosidade. Clima semiárido, baixa pluviosidade. E no Brasil, temperaturas elevadas, tá? No Brasil, temperaturas elevadas. Então, clima semiárido, baixa pluviosidade ou precipitação e temperaturas elevadas. Bom, pessoal, então esses eram os climas que eu tinha para hoje, para a gente poder conversar, tá? Então, como eu já expliquei para vocês, essa matéria não se esgota aqui, a gente ainda vai falar e cada hora eu lembro de coisas interessantes para contar para vocês, aí eu só vou espichando a matéria, né? Mas é um conteúdo muito extenso, que a gente ainda vai aprender muita coisa, então fica comigo aí nas próximas aulas, tá? Para você não perder nada e quando começar já pega seu caderninho para a gente poder anotar aí as características dos principais climas, certo? Então, muito obrigada pela audiência, pessoal. Fiquem bem, certo? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Um beijo enorme. Tchau, tchau.